Eu disse não. No dia seguinte, ele apareceu na minha porta com a esposa e meus 2 netos, chorando, pedindo perdão de joelhos. Mas eu mantive firme. Sabe por quê? Porque durante 3 meses de silêncio, enquanto meu filho me ignorava, eu descobri algo que mudou tudo, algo que ele jamais imaginava que eu sabia. E quando ele finalmente quis voltar, já era tarde demais. A mãe que ele conhecia não existia mais. Antes de continuar, me conta uma coisa. Onde você está me ouvindo agora? Está em casa? No trabalho? No ônibus voltando para casa? Comenta aqui embaixo. Adoro saber de onde vocês me acompanham. E se você está gostando dessa história, se inscreve no canal porque aqui eu trago relatos reais de pessoas reais, histórias que vão te fazer refletir sobre família, sobre limites, sobre respeito. E fica até o final dessa história porque você não vai acreditar no que aconteceu depois que eu fechei aquela porta na cara do meu próprio filho. Meu nome é Marisa, tenho 64 anos e durante 40 anos da minha vida eu fui a mãe perfeita. Sabe aquela mãe que todo mundo elogia? Aquela que faz de tudo pelos filhos? Essa era eu. Criei o Rafael sozinha desde que ele tinha 7 anos, quando o pai dele me largou por uma colega de trabalho, 20 anos mais nova. Fiquei com uma criança pequena, uma casa alugada e um salário de professora municipal que mal pagava as contas. Mas nunca deixei faltar nada para o meu filho. Nada. Trabalhava de manhã na escola e à tarde eu fazia bolos e salgados por encomenda. Passava as noites preparando festas, aniversários, chás de bebê. Minha cozinha vivia cheia de farinha, meus braços cheios de queimadura de forno. Mas eu não reclamava. Cada centavo extra ia para o Rafael, para o material escolar dele, para as roupas de marca que ele queria usar para não ser zoado na escola, para o cursinho quando ele quis fazer faculdade de engenharia. Vendi o carro que tinha acabado de quitar para pagar a matrícula da faculdade particular quando ele não passou na federal. Vendi sem pensar 2 vezes. Ele era meu orgulho, meu menino. Quando se formou, chorei tanto na colação de grau que molhei 3 lenços. Ali estava a prova de que todo sacrifício tinha valido a pena. Meu filho era engenheiro. Engenheiro. Filha de dona de casa com pedreiro, eu tinha criado um engenheiro sozinha. Me sentia a mulher mais poderosa do mundo naquele dia. 2 anos depois, ele conheceu a Jéssica numa festa de Réveillon em Ubatuba. Ela era da capital, família com dinheiro, essas meninas que fazem faculdade mais para passar o tempo do que por necessidade. Confesso que no começo eu torci o nariz. Não porque ela não fosse bonita ou educada, mas porque eu sentia algo estranho. Mãe sente essas coisas, sabe? Aquela menina olhava para mim como se eu fosse um móvel velho da casa do Rafael. Como se eu estivesse ali ocupando espaço. Mas eu engoli meus receios porque meu filho estava feliz. E que mãe não quer ver o filho feliz? Então eu sorri, recebi ela bem, fiz aquele peru de Natal maravilhoso quando ela passou as festas com a gente. Lembro que ela quase não tocou na comida, disse que estava de dieta. Meu filho comeu por 2 e ainda elogiou, mas eu vi o olhinho dela, aquele julgamento silencioso. Eles casaram 1 ano depois. Eu paguei metade da festa, mesmo a família dela tendo muito mais condições que eu. Usei todas as minhas economias, o dinheiro que estava guardando para trocar o telhado da minha casa que vivia pingando quando chovia. Mas festa de casamento do filho é uma vez na vida, né? O telhado podia esperar. Comprei um vestido lindo de madrinha, mandei fazer penteado e maquiagem. Queria estar bonita para o meu menino. Na festa, a mãe da Jéssica mal falou comigo. Ficou o tempo todo com as amigas dela, aquelas senhoras cheias de joia e perfume importado. Mas tudo bem, eu estava acostumada a não me encaixar nesses ambientes. Dancei com o Rafael, tiramos fotos lindas e no final da noite ele me abraçou e disse que eu era a melhor mãe do mundo. Guardei aquele abraço no coração como um tesouro. Os primeiros meses foram bons. Rafael me ligava toda semana, vinha almoçar em casa aos domingos. Jéssica vinha junto, mas ficava no celular a maior parte do tempo. Eu fingia não notar. Fazia os pratos que o Rafael gostava desde criança, aquela macarronada com molho de tomate caseiro que ele pedia toda semana, o bolo de cenoura com cobertura de chocolate que era a sobremesa favorita dele.
Quando descobriram que estavam esperando o primeiro filho, eu enlouqueci de feliz. Ia ser vó. Já comecei a fazer crochê, comprei linhas de todas as cores, fiz mantinhas, sapatinhos, touquinhas. Levava tudo para Jéssica nas visitas que eu fazia. Ela agradecia com um sorriso amarelo, colocava as coisas de lado. Depois eu descobri por uma prima dela que quase tudo o que eu fazia, ela doava. Dizia que era muito simplesinho para o bebê dela. Isso doeu, mas engoli seco. O importante era que meu filho estava feliz, construindo a família dele. Quando o Pedrinho nasceu, foi amor à primeira vista. Aquele bebezinho perfeito com os olhos do Rafael. Eu me ofereci para ajudar, para ficar com eles nos primeiros dias. Jéssica disse que não precisava, que a mãe dela já tinha contratado uma enfermeira especializada. Mas eu ia visitar sempre que podia. Levava comida pronta para facilitar, aquelas coisas que toda avó faz. Comecei a notar que as ligações do Rafael foram ficando mais curtas, mais espaçadas. Antes ele me ligava durante o almoço no trabalho, contava sobre o dia dele, me pedia conselhos. Depois passou a ser só um "Oi mãe, tá tudo bem, depois a gente conversa melhor". E esse depois nunca chegava. Eu insistia, ligava toda semana. Queria saber do meu neto, do meu filho. Será que estava pedindo demais? Quando o Pedrinho fez 1 ano, fiz um bolo de aniversário lindo, 3 andares, decorado com o tema que a Jéssica tinha escolhido. Levei no dia da festa. Sabe o que ela fez? Agradeceu na frente de todo mundo, mas colocou meu bolo numa mesa separada, de sobremesas. O bolo oficial da festa era de uma confeitaria chique de São Paulo. Tinha custado mais de R$ 1.000. O meu ficou lá, esquecido, e no final quase todo foi pro lixo. Rafael não disse nada. Não me defendeu, não valorizou meu esforço. Só deu risada quando um dos amigos dele fez uma piada sobre bolo de vó. Aquilo me partiu o coração de um jeito que nem sei explicar. Mas eu respirei fundo, sorri e fiquei quieta no meu canto. 2 anos depois veio o segundo neto, a Laura. Dessa vez nem me avisaram quando ela nasceu. Fiquei sabendo 3 dias depois por uma foto no Instagram da Jéssica. 3 dias. Liguei pro Rafael chorando, perguntando por que não tinha me avisado. Ele pediu desculpas, disse que estava tudo muito corrido, que tinha esquecido de avisar a própria mãe que tinha nascido mais um neto. Foi aí que as coisas começaram a piorar de verdade. Rafael tinha comprado um apartamento num condomínio fechado, desses chiques, com churrasqueira e piscina. Disseram que era melhor para as crianças, mais seguro. Eu ficava a quase 2 horas de ônibus de lá. Mesmo assim eu ia, levava presentinhos para os netos, levava comida. Jéssica sempre tinha uma cara de poucos amigos quando eu chegava. Um dia, ouvi ela falando com a mãe dela no telefone, reclamando que eu aparecia sem avisar, que ela tinha vida própria. Comecei a avisar antes então. Mandava mensagem, perguntava se podia visitar. As respostas eram sempre evasivas. Hoje não vai dar, as crianças estão com a agenda cheia. Agenda. Criança de 3 e 5 anos com agenda cheia? Mas eu aceitava, remarcava, tentava de novo. O Rafael cada vez mais distante. Ligava e ele não atendia. Mandava mensagem e a resposta demorava dias. Quando finalmente respondia, era sempre a mesma coisa. Desculpa, mãe, trabalho tá puxado, a gente conversa depois. Eu via pelas redes sociais que eles viajavam, iam pra praia. Faziam churrascos com amigos, mas pra mãe não tinha tempo. Num dia de Natal, eu não fui convidada pra ceia. Passaram o Natal na casa dos pais da Jéssica, em Campos do Jordão. Vi tudo pelas fotos no Facebook. As crianças abrindo presentes caros, uma árvore de Natal enorme, toda a família dela reunida. E eu passei o Natal sozinha, comendo uma lasanha requentada, olhando aquelas fotos e tentando não chorar. No meu aniversário de 63 anos, nenhuma mensagem recebi. Esperei o dia inteiro. Nada. No dia seguinte, mandei mensagem pro Rafael. Ele respondeu 3 dias depois com um "Desculpa, mãe. Esqueci completamente. Depois eu compenso". Nunca compensou. Foi quando eu decidi que precisava ter uma conversa séria com meu filho. Não podia continuar assim. Aquela distância toda estava me matando por dentro. Liguei para ele num sábado de manhã.
Ele não atendeu. Liguei de novo à tarde. Nada. No domingo tentei mais 2 vezes. Silêncio. Segunda-feira mandei uma mensagem dizendo que precisava falar com ele, que era importante. Ele visualizou e não respondeu. Terça-feira liguei de novo, umas 6 vezes durante o dia. Ele não atendeu nenhuma. Quarta-feira de manhã, enquanto eu estava preparando o café, recebi uma mensagem dele. Meu coração até acelerou. Pensei que finalmente ia me dar atenção. Abri a mensagem tremendo e li aquelas palavras que nunca vou esquecer enquanto viver. Mãe, para de me procurar. Você só atrapalha minha vida. A Jéssica tá estressada com você, ligando toda hora. As crianças nem te conhecem direito e eu tô cansado de ter que dar satisfação. Preciso de espaço. Não liga mais. Deixei o celular cair no chão. Reli aquela mensagem umas 20 vezes tentando entender. Eu só atrapalhava? Eu, que tinha dedicado minha vida inteira para ele. Que tinha aberto mão de tudo, de refazer minha vida, de viajar, de ter minhas coisas, só para garantir que ele tivesse o melhor. Sentei no chão da cozinha e chorei como não chorava há anos. Mas sabe o que doeu mais? Não foi nem a mensagem. Foi que eu respondi pedindo desculpas. Isso mesmo, pedi desculpas por amar meu filho, por querer fazer parte da vida dele. Escrevi uma mensagem enorme dizendo que não sabia que estava incomodando, que ia dar o espaço que ele precisava, que estaria sempre ali se ele precisasse de mim. Ele nem visualizou, e eu cumpri. Não liguei mais, não mandei mensagem. Bloqueei as redes sociais dele para não ficar me torturando, vendo a vida perfeita que ele levava sem mim. Apaguei as fotos dos netos da sala, guardei tudo numa caixa no armário porque doía demais olhar. Chorava toda a noite, acordava com os olhos inchados. Emagreci 6 quilos em 1 mês. As amigas da igreja começaram a perguntar se eu estava doente. Fiquei 3 meses nesse silêncio. 3 meses que pareceram 3 anos. 3 meses me sentindo a pior mãe do mundo, me perguntando onde eu tinha errado, o que eu tinha feito para merecer aquilo. Repassava cada momento da criação do Rafael, cada decisão que tomei, tentando encontrar o erro. Passei a ir na terapeuta porque não estava conseguindo funcionar direito. Foi num sábado de manhã que meu celular tocou. Era ele, o Rafael. Depois de 3 meses de silêncio total. Meu coração disparou, aquela mistura de esperança e medo. Atendi tremendo. Alô? Do outro lado só conseguia ouvir soluços. Meu filho estava chorando desesperado. Mãe, eu preciso. A gente precisa de você. A voz dele estava quebrada, desesperada. Nunca tinha ouvido meu filho chorar daquele jeito, nem quando era criança. Calma, filho. O que aconteceu? Alguém se machucou? As crianças estão bem? As crianças estão bem, mas mãe, a gente tá numa situação horrível. Eu não sabia com quem falar. Você é a única pessoa que pode ajudar a gente. Meu instinto de mãe gritou. Claro que eu ia ajudar. Era meu filho, não era? Pode falar, filho. O que aconteceu? Eu perdi o emprego há 4 meses. Não contei pra ninguém porque tinha vergonha. Achei que ia conseguir outro rápido, mas não consegui. A gente gastou todas as economias. Tá tudo atrasado. Mãe, a gente vai ser despejado. O proprietário já entrou com ação. Se a gente não pagar os 6 meses de aluguel atrasados até segunda-feira, vamos ter que sair do apartamento. Fiquei em silêncio processando aquilo. 4 meses desempregado e não tinha me contado. 3 meses atrás tinha me mandado aquela mensagem horrível, dizendo que eu só atrapalhava. E ele estava passando por isso e não me falou nada. E a Jéssica? A família dela não pode ajudar. Ele deu uma risada amarga. A família dela cortou a gente. Quando descobriram que eu perdi o emprego e que a gente tinha dívidas, eles disseram que a Jéssica tinha se casado com um fracassado, que eles não iam bancar nossa vida. A mãe dela disse que a gente que se virasse. Quanto vocês precisam? 18 mil reais. Eu sei que é muito, mãe. Eu sei, mas você é a única pessoa que ainda. Você sempre deu um jeito. Sempre conseguiu me ajudar. Por favor, pelas crianças. Seus netos vão ficar na rua. 18 mil reais. Eu ganhava 2 salários mínimos de aposentadoria.
Tinha na poupança uns 12 mil que estava guardando há anos para reformar minha casa, trocar aquele telhado que agora pingava em 3 cômodos quando chovia forte. Tinha juntado centavo por centavo. Rafael, eu não tenho esse dinheiro. Você deve ter alguma coisa guardada, mãe. Você sempre teve. Pode pegar emprestado, fazer um empréstimo, eu vou pagar de volta, eu juro. Assim que eu arrumar um emprego, eu pago tudinho. Fiquei em silêncio. Lembrei de todas as vezes que tinha dito sim, todas as vezes que tinha tirado de mim para dar para ele. E lembrei também daquela mensagem. Você só atrapalha minha vida. Mãe, você tá aí? Estou. E então, você vai me ajudar? Por favor, mãe. Eu sei que eu fui grosso com você. Eu sei que eu errei. Mas eu estava estressado, com medo de perder o emprego e acabei descontando em você. Mas você é minha mãe. Mães perdoam, né? Algo dentro de mim mudou naquela hora. Não foi raiva, foi clareza. Pela primeira vez em 40 anos, eu vi as coisas como realmente eram. Não, Rafael, eu não vou te ajudar. Silêncio do outro lado. Como assim não vai me ajudar? Você não entendeu? A gente vai ser despejado. Seus netos vão ficar sem ter onde morar. Seus filhos são sua responsabilidade, não minha. Você é um homem de 38 anos, casado, pai de 2 filhos. Você tem que dar um jeito. Que mãe é você? Que mãe deixa o filho na rua? A mesma mãe que você disse que só atrapalhava. A mesma mãe que você ignorou por 3 meses. A mesma mãe que você só lembrou que existe quando precisou de dinheiro. Eu já pedi desculpas. O que você quer? Que eu me ajoelhe? Não quero nada, Rafael. Só quero que você entenda que eu também tenho limites. Boa sorte com sua situação. E desliguei. As mãos tremiam. O coração acelerado. Mas pela primeira vez em meses eu me senti leve, forte. Chorei, claro que chorei. Mas era um choro diferente. Era um choro de libertação. 10 minutos depois, mensagens começaram a chegar. Primeiro dele, depois da Jéssica. Xingamentos, acusações, manipulação emocional. Dizendo que eu era uma péssima mãe, que eu era egoísta, que as crianças iam me odiar quando crescessem. Li todas, bloqueei os 2 e respirei. No domingo de manhã, bateram na minha porta. Era o Rafael com a Jéssica e as crianças. As 2 crianças que mal me conheciam, porque os pais nunca deixaram eu me aproximar. Ele estava de joelhos no portão, chorando, pedindo perdão. Mãe, por favor, eu errei, eu sei que errei. Mas a senhora não pode fazer isso com a gente. Nós somos sua família. Jéssica estava do lado, também chorando, mas eu via que era lágrima de crocodilo. Ela estava com raiva, não estava arrependida. Dona Marisa, a senhora tem que entender que o Rafael estava passando por um momento difícil. Ele não queria preocupar a senhora. Mas agora a gente realmente precisa da sua ajuda. Pelas crianças. As crianças me olhavam sem entender nada. O Pedrinho tinha 7 anos, a Laura 5. Me chamavam de a senhora, porque era assim que ouviam os pais falarem de mim. Rafael, levanta daí. Você é um homem adulto. Não fica bem ficar de joelhos assim. Ele levantou com esperança no rosto, achando que eu tinha mudado de ideia. Eu criei você sozinha com muito menos do que você tem hoje. Trabalhei em 2, 3 empregos, passei necessidade para você não passar. E nunca pedi ajuda para ninguém. Você vai ter que fazer o mesmo. Vai ter que se virar. Mas eu não sei como. Então aprende. Vende o carro importado que você comprou ano passado. Vende os móveis de grife que a Jéssica fez questão de ter. Procura um emprego qualquer enquanto procura um na sua área. Vai morar num lugar mais barato. Faz o que eu fiz a vida inteira. Se vira. Jéssica me olhou com ódio. A senhora é uma pessoa amarga e cruel. O Rafael tinha razão em se afastar da senhora. Pode ser, mas pelo menos agora eu sou uma pessoa amarga e cruel que não vai mais ser usada. Fechei o portão e voltei para dentro de casa. Eles ficaram lá mais uns 20 minutos gritando, ameaçando, implorando. Vizinhos começaram a olhar. Eventualmente foram embora. Nos dias seguintes, recebi mensagens de parentes do lado do pai dele. Gente que nunca tinha me ajudado em nada quando eu criei o Rafael sozinha, me acusando de ser desumana. Bloqueei todos. Recebi mensagens da mãe da Jéssica.
me chamando de pobre invejosa, que não aguentava ver o filho crescer na vida. Bloqueei também. Chorei muito naquela semana. Duvidei de mim mesma centenas de vezes. Peguei o celular para ligar para o Rafael umas 50 vezes. Mas não liguei, porque pela primeira vez na vida eu estava fazendo algo por mim. Estava colocando meu limite. Estava dizendo não. Sabe o que aconteceu? O Rafael não ficou na rua. Claro que não. Eles venderam o carro, venderam um monte de coisas, pegaram emprestado com amigos e pagaram a dívida. Ele conseguiu um emprego 3 semanas depois, ganhando menos do que ganhava, mas conseguiu. Mudaram para um apartamento menor, num bairro mais simples. A vida continuou. E eu? Eu finalmente reformei minha casa. Troquei o telhado, pintei tudo, comprei móveis novos para mim. Pela primeira vez em décadas, gastei dinheiro comigo sem culpa. Comecei a fazer aulas de artesanato na igreja, coisa que sempre quis fazer, mas nunca tinha tempo porque estava sempre disponível para o Rafael. Fiz amigas novas. Comecei a viajar com o grupo da terceira idade da prefeitura. 6 meses depois do episódio do despejo, recebi uma mensagem do Rafael. Só dizia: "Mãe, eu entendi." Não respondi. Mais 2 semanas e ele mandou outra. A senhora estava certa. Eu era um filho ingrato. Também não respondi. 1 mês depois disso, ele apareceu na minha porta num sábado de manhã. Sozinho, sem a Jéssica, sem as crianças. Estava diferente, mais magro, com cara de cansado, mas principalmente estava humilde. "Mãe, eu posso entrar?" Deixei. Fizemos café, ficamos em silêncio por uns minutos, até que ele começou a falar. "Eu fui o pior filho do mundo com a senhora. E a desculpa de estar estressado não justifica nada. A senhora dedicou sua vida inteira para mim, abriu mão de tudo e eu. Eu te tratei como se a senhora não valesse nada." Fiquei quieta, deixei ele continuar. Quando perdi o emprego, entrei em pânico. A Jéssica entrou em pânico pior ainda. Ela começou a me cobrar, dizer que eu era um fracassado, que a família dela tinha razão sobre mim. E em vez de ter postura de homem, eu aceitei todas as humilhações porque estava com medo de perder ela, perder as crianças. Me tornei pequeno. E quando eu te mandei aquela mensagem horrível, sabe por que foi? Porque a Jéssica tinha dado um ultimato. Ou eu cortava você da nossa vida, ou ela ia embora com as crianças. Ela dizia que você era da pobreza, que estava me puxando para baixo, que era vergonhoso ter uma sogra que fazia bolo para vender. E eu, covarde, aceitei. Mandei aquela mensagem pensando que estava salvando meu casamento. Respirou fundo antes de continuar. Mas sabe o que eu estava salvando de verdade? Nada. Porque quando o dinheiro acabou, quando eu fiquei desempregado, a Jéssica mostrou quem realmente era. Ela não me amava. Ela amava o estilo de vida que eu proporcionava. Quando isso acabou, o amor dela acabou também. E a família dela, que ela tanto idolatrava, virou as costas na primeira dificuldade. Mas a senhora, que eu tinha tratado do pior jeito possível, foi a primeira pessoa que eu pensei em pedir ajuda. Porque eu sabia, no fundo eu sempre soube, que a senhora sempre esteve ali. Sempre. Lágrimas escorriam pelo rosto dele. E quando a senhora disse não, eu senti raiva. Muito raiva. Fiquei dias pensando em como a senhora era cruel, como tinha me abandonado no pior momento. Até que eu percebi, a senhora não me abandonou. Eu que tinha abandonado a senhora. E aquele não da senhora foi a primeira atitude de amor de verdade que alguém teve comigo em anos. Porque se a senhora tivesse dado o dinheiro, eu não teria aprendido nada. Continuaria sendo aquele homem fraco, dependente, que deixa a esposa mandar na vida dele, que trata a própria mãe como lixo. A senhora me ensinou, aos 38 anos, a ter vergonha na cara. Segurei a mão dele. E você aprendeu? Aprendi, mãe. Aprendi que eu preciso ser homem, assumir minhas responsabilidades. Aprendi que não adianta ter um emprego chique, um carro importado, se eu não tenho caráter. Aprendi que a única pessoa que realmente se importa comigo nesse mundo sempre foi a senhora, e eu quase perdi isso. E a Jéssica? Ele deu um sorriso triste. A gente tá se separando.
Ela não aceita a vida que a gente tem agora. Vive reclamando do apartamento, do bairro, do carro que eu vendo. Diz que casou com um engenheiro de sucesso, não com um fracassado. As crianças ouvem ela falar isso. Outro dia, o Pedrinho perguntou se o papai era um fracassado. Um menino de 7 anos. Eu não quero meus filhos crescendo ouvindo isso, vendo a mãe desrespeitar o pai. Não quero que eles aprendam que amor é condicionado a dinheiro. Então eu decidi, vou criar eles sozinho se for preciso, do mesmo jeito que a senhora me criou. Meu coração apertou, não por pena, mas por orgulho. Finalmente meu filho estava crescendo. Não vim aqui pedir desculpas, esperando que a senhora me perdoe e volte tudo a ser como era, mãe. Vim porque a senhora merece ouvir a verdade. A senhora merece saber que eu reconheço tudo que fiz. E vim dizer que, se a senhora quiser me dar uma chance de reconstruir nossa relação, vai ser nos termos da senhora. Com respeito, com gratidão, com amor verdadeiro. Eu não quero seu dinheiro. Não quero que a senhora resolva minha vida. Só quero minha mãe de volta. E quero que meus filhos conheçam a avó incrível que eles têm, que eu fui idiota de afastar. Choramos juntas ali na mesa da cozinha. E pela primeira vez em anos, era um choro de cura. Não foi da noite para o dia, mas fomos reconstruindo nossa relação. Rafael começou a me visitar toda semana, às vezes só para tomar um café, outras para me ajudar em alguma coisa em casa. Trazia as crianças e eu finalmente pude conhecer meus netos de verdade. Ensinei o Pedrinho a fazer bolo, a mesma receita que o pai dele amava. Fiz tranças no cabelo da Laura, igual eu fazia nas bonecas quando era criança. Jéssica tentou usar as crianças como moeda de troca na separação, mas Rafael não aceitou. Entrou com o advogado, brigou pela guarda compartilhada e conseguiu. Ela ficou furiosa. Tentou me culpar por ter virado o filho contra ela. Mandou mensagens horríveis, dizendo que eu era uma velha manipuladora que tinha destruído o casamento deles. Nem respondi. Aprendi que não preciso me defender de quem nunca vai me entender. E percebi algo importante. Eu não tinha destruído nada. Só tinha parado de sustentar uma farsa. Rafael hoje está reconstruindo a vida dele. Trabalha duro, cuida dos filhos, está aprendendo a ser um homem de verdade. E sabe qual foi a maior mudança? Ele aprendeu a dizer não também. Não para Jéssica quando ela tenta manipular. Não para os amigos quando querem que ele gaste dinheiro que não tem. Não para si mesmo quando quer tomar decisões por orgulho em vez de bom senso. E eu? Eu aprendi que amar não é se anular. Aprendi que ser mãe não significa ser capacho. Aprendi que posso dizer não e ainda assim ser uma boa pessoa. Na verdade, às vezes dizer não é a coisa mais amorosa que podemos fazer. Hoje eu tenho uma vida de verdade, não aquela existência de quem só vive em função dos outros. Viajo, tenho hobbies, tenho amigas, namoro até. Isso mesmo, namoro. Conheci o seu Antônio no grupo de terceira idade, viúvo também, um amor de pessoa. O Rafael ficou feliz quando contei. Disse que eu merecia ser feliz. Minha casa hoje é minha mesmo. Reformada, arrumada do jeito que eu gosto, cheia de plantas e artesanato. As paredes têm fotos de momentos felizes, não de obrigações cumpridas. Tem foto minha no Nordeste, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais. Lugares que eu sempre quis conhecer, mas nunca tinha ido porque estava sempre guardando dinheiro para alguma emergência do Rafael. Olho para trás e não me arrependo de ter dito não. Me arrependo de ter demorado tanto para dizer. De ter deixado a situação chegar onde chegou antes de colocar meus limites. Mas eu vim de uma geração que ensinou a gente que mãe tem que se sacrificar sempre, que amor é abrir mão de si mesma, que nosso valor está em quanto conseguimos dar para os outros. Hoje eu sei que isso é mentira. Nosso valor está em quem somos, não no que fazemos pelos outros. E podemos amar nossos filhos profundamente e ainda assim nos amar também. Se tem uma coisa que eu queria dizer para as mulheres que estão me ouvindo é: coloquem limites. Não esperem chegar no fundo do poço para fazer isso. Não esperem ser humilhadas, desrespeitadas, usadas. O amor verdadeiro, seja de filho, de marido, de quem for,
Não exige que você se anule. Não exige que você sofra para provar que ama. Ensinem seus filhos a serem independentes, não dependentes. Ensinem que não, que responsabilidade, que consequências. Porque senão você cria adultos que não sabem lidar com frustração, que acham que o mundo tem obrigação de dar tudo para eles, que não valorizam sacrifício porque nunca tiveram que fazer nenhum. E se você está numa situação parecida com a que eu vivi, se tem um filho, uma filha, um marido, alguém que te desrespeita, que só lembra de você quando precisa, que te trata como secundária na vida dele, diga não. Não é fácil, vai doer, você vai se sentir culpada. Mas é necessário, porque às vezes a gente precisa perder alguém para que essa pessoa aprenda a nos valorizar. E se essa pessoa não aprender, se for embora de vez, então não era amor de verdade. Era só conveniência. E você merece mais que isso. Hoje o Rafael me agradece por ter dito não. Diz que foi o melhor presente que eu já dei para ele, porque foi o presente da realidade. E ele está criando meus netos de um jeito diferente do jeito que a Jéssica queria criar. Está ensinando o valor do dinheiro, respeito, gratidão. O Pedrinho esses dias me deu um desenho que ele fez na escola. Era eu e ele fazendo bolo juntos. Embaixo ele escreveu com a letrinha torta dele: Minha avó é a melhor do mundo. Guardei esse desenho como um tesouro, porque diferente de todas aquelas vezes que eu tentei comprar o amor do meu filho, esse amor aqui é verdadeiro. O Pedrinho me ama não porque eu dou coisas para ele, mas porque eu estou presente, porque eu ensino, porque eu dou atenção. É um amor que vai durar, porque tem fundamento. Semana passada o Rafael me contou que conseguiu uma promoção no trabalho. Tá ganhando bem de novo. Não tanto quanto antes, mas bem. Sabe a primeira coisa que ele fez? Veio aqui me trazer flores e me agradecer. Não tentou me pagar por nada, porque eu deixei claro que nunca foi sobre dinheiro. Foi sobre respeito. Ele me disse: Mãe, eu quero que a senhora saiba que tudo que eu conquistar daqui para frente vai ser diferente. Porque antes eu conquistava as coisas e achava que era só por mim, pelo meu esforço. Agora eu sei que tudo que eu sou começou com a senhora. E eu nunca mais vou esquecer disso. Não preciso dizer que chorei, né? Mas chorei feliz, porque eu tenho meu filho de volta. Não aquele menino mimado e ingrato que ele tinha se tornado, mas um homem de verdade. Um homem que eu tenho orgulho de chamar de filho. E sabe o mais engraçado? A família da Jéssica, aquela que me tratava como lixo, tentou se aproximar de mim depois que souberam que eu tinha recusado ajudar o Rafael. A mãe dela, aquela mulher cheia de joias e arrogância, me encontrou na rua um dia e disse: Dona Marisa, a senhora fez muito bem em não dar dinheiro para o meu ex-genro. Ele precisava aprender a lição. Olhei para ela e disse: Eu não fiz isso para ensinar lição. Fiz porque eu também mereço respeito. E segui meu caminho. Não preciso da aprovação de quem nunca me respeitou. Hoje eu durmo tranquila. Não fico mais acordada de madrugada me preocupando se meu filho está bem, se ele precisa de alguma coisa, se eu fiz o suficiente. Porque eu sei que fiz mais que o suficiente. Fiz demais até, e agora ele é adulto, responsável pela própria vida. Posso finalmente viver a minha. E viver não é só existir, não é só sobreviver. É sentir prazer nas pequenas coisas. É tomar um café na varanda vendo o sol nascer, sem pressa de sair porque tem que trabalhar. É viajar sem culpa. É gastar com o que eu quero sem ter que justificar. É dizer não sem ter que dar explicações. Meu conselho para quem está me ouvindo e está passando por algo parecido: não tenha medo de decepcionar. Você vai decepcionar mesmo, não tem jeito. Mas é melhor decepcionar alguém sendo verdadeira do que agradar sendo falsa. É melhor ser chamada de egoísta enquanto cuida de si mesma do que ser chamada de boa enquanto se destrói. E filho criado aprende. Se você ensinou valores de verdade, se você foi exemplo de trabalho e honestidade, mais cedo ou mais tarde isso volta. Pode demorar, pode doer no processo, mas volta. E quando voltar, vai ser verdadeiro. Eu tive sorte que o Rafael aprendeu. Sei que nem sempre é assim. Tem mãe que diz não e o filho nunca mais fala com ela. E dói. Claro que dói. Mas mesmo assim, é melhor do que viver sendo usada, desrespeitada,
diminuída. Sua dignidade vale mais que qualquer relacionamento, até que o relacionamento com seu filho. Porque no final, a única pessoa que vai estar com você sempre é você mesma. As pessoas vão e vêm. Filhos crescem e fazem suas vidas. Mas você tem que viver consigo mesma todos os dias. Então faça escolhas que você consiga viver em paz. Hoje, quando eu olho no espelho, eu vejo uma mulher diferente. Mais velha, é verdade. Com mais rugas, mais cabelos brancos. Mas também vejo uma mulher mais forte. Uma mulher que sabe o próprio valor. Uma mulher que não precisa da validação de ninguém para se sentir completa. E sabe de uma coisa? Essa mulher que eu vejo no espelho hoje, eu gosto muito mais dela do que daquela que se anulava, que se sacrificava, que achava que tinha que comprar o amor das pessoas. Essa mulher aqui tem defeitos, tem limites, tem dias ruins, mas é verdadeira, é autêntica, é livre. Então, para você que está me ouvindo e se identificou com alguma parte da minha história, eu quero que saiba, você pode recomeçar. Não importa a idade que você tem, quantos anos você passou se anulando, quanto você já sacrificou. Você pode, a partir de hoje, decidir que merece mais e ir atrás desse mais. Vai ser difícil? Vai. Vai doer? Muito. Você vai se sentir culpada? Com certeza. Mas vai valer a pena? Cada segundo. Porque paz não tem preço, dignidade não tem preço, respeito não tem preço. E eu tô aqui, aos 64 anos, vivendo minha melhor vida. Melhor que quando eu tinha 20, 30, 40. Porque agora eu sei quem eu sou, sei o que eu quero, e não tenho medo de dizer não. Então eu te pergunto, e você? Se tivesse que passar pela mesma situação que eu passei, você teria coragem de dizer não? Você teria coragem de colocar seus limites, mesmo sabendo que podia perder a pessoa? Ou você continuaria dando, até não sobrar nada de você? Pensa nisso. E se a resposta for que você continuaria se anulando, talvez seja a hora de repensar suas prioridades. Porque a vida passa rápido demais para a gente viver só em função dos outros. Eu desperdicei 40 anos fazendo isso. Não desperdice nem mais um dia. Comece hoje a se valorizar. Comece hoje a se respeitar. Comece hoje a viver de verdade. E se você gostou da minha história, se ela te tocou de alguma forma, deixa seu comentário aqui embaixo. Conta pra mim. O que você faria no meu lugar? Você já passou por algo parecido? Como você lidou? Adoro ler os comentários de vocês. Saber que não estou sozinha nessa jornada. E quem sabe sua história pode inspirar outra pessoa que precisa de coragem para fazer o que é certo. Um beijo no coração de cada uma de vocês. E lembrem-se, vocês merecem ser felizes. Vocês merecem respeito. Vocês merecem viver.